Olá, pessoal. Vamos aqui à correção do exercício fixativo sobre simetria, que foi o capítulo 1 de geometria aí do nosso primeiro módulo. A reta R não é um eixo de simetria axial apenas em... Nós temos 4 figuras para poder assinalar apenas uma correta, que não acontece a simetria axial. Bem, vamos relembrar aqui, eu coloquei um lembrete, que a simetria axial é observada quando uma linha imaginária divide uma figura em duas partes iguais e simétricas, ou seja, como se fossem o objeto e o reflexo de sua imagem em um espelho. Então, na nossa primeira opção, foi traçada uma reta R nesse paralelogramo e nós temos que verificar se essa simetria ocorreu, se eu dividi a figura ao meio e ficou exatamente igual. Logo, nessa primeira opção, nós observamos que quando a gente traça a reta aqui no meio, a figura 1 fica totalmente diferente da figura 2, tá? Só você verificar pelos quadradinhos, a quantidade de quadradinhos e o modo dos quadradinhos são diferentes da outra figura. Então, de cara, já dá para verificar que é a opção A. Na dúvida, aqui nós temos a opção 2. Quando eu traço o eixo de simetria, eu encontro aqui 2 trapézios iguais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Eles ficam exatamente iguais. Na figura 3, mesma coisa. Aqui eu tracei o eixo na horizontal, também encontro 2 trapézios iguais. Na opção 4, já é um quadrado. Quando eu traço o meu eixo na diagonal, eu consigo 2 triângulos exatamente iguais. Então, lembrando que a simetria axial é como se fosse de reflexão, tá? Está refletindo, como se fosse o espelho. Questão 2. Observe as figuras a seguir representando objetos do dia a dia. Qual das figuras possui simetria axial? Bem, se a gente traçar um eixo aqui nesse vaso, um eixo na vertical, não ficará a mesma figura, porque aqui, se a gente for traçar, esse losango está do lado direito, mas do lado esquerdo não teria. Como eu já falei, tem que ficar como se fosse o reflexo no espelho, a mesma coisa. Nós temos aqui o banco. Se nós traçarmos um eixo simétrico aqui na vertical, vai ficar igual, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Então, aqui, marcar a alternativa banco. No controle remoto, quando a gente coloca o eixo na vertical, o eixo ele pode ser, como na questão seguinte, vertical, horizontal ou na diagonal, tá? Para poder explicar aqui o exemplo, eu estou utilizando a vertical. Então, ele na vertical não vai ficar igual, porque aqui no lado esquerdo nós temos o botão vermelho e 2 azuis aqui, e do lado direito nós temos 2 verdes. Então, quando eu traço um eixo aqui, não fica igual. E nessa TV de 21 polegadas, se eu for traçar, nós temos aqui no cantinho, algo diferente, que se eu for colocar, se tivesse desse lado, a mesma coisa, poderia ser uma simetria axial, mas não é o caso, tá? Então, a alternativa aqui, banco. Terceira questão.
Observe a figura abaixo. Se ela sofrer um giro de 90 graus no sentido horário, sua imagem será. Gente, olha só. 90 graus é como se fosse o L, correto? E no sentido horário é para o lado, ó, direito. Então, se eu tenho essa figura e vou colocá-la para cá, seria a opção 1. Para ela ficar de cabeça para baixo como a 2, seria um ângulo de 180, seria uma meia volta, para ela ficar de cabeça para baixo. Aqui seria um ângulo de 45 graus, a metade do de 90 que ela ficaria na diagonal. E na última opção, que é a opção 4, seria também o de 90 graus, mas no sentido anti-horário. Se eu virasse para a esquerda, como a figura vai ser virada para a direita, ela fica assim, deitadinha, opção 1. Quarta questão. Observe a calota da roda do automóvel na figura abaixo. Esta calota apresenta simetria de rotação em relação ao seu centro. A medida do ângulo que determina a simetria de rotação desta calota é... Bem, nós sabemos que em qualquer circunferência nós temos 360 graus. Essa calota, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eixos de simetria. Então, para a gente verificar a resposta, era só fazer 360 dividido para 6, porque eu tenho aqui 6 eixos. Então, 360 dividido para 6, 60 graus. Última questão, a questão 5. A professora Marli pediu para a sua aluna Ana Paula observar a figura e fazer um desenho mostrando como fica a reflexão da bandeira abaixo sobre o eixo de simetria R. Então, olha só, se é reflexão, é como se fosse o espelho. Qual seria a imagem dessa bandeira aqui se fosse refletida em um espelho? A opção 1, ela está de cabeça para baixo. Não seria o caso. Na opção 2, ela está na posição reflexiva. Ela está no reflexo. Verifique que quando a gente olha no espelho, sempre fica ao contrário. Então, a opção correta é a opção 2. Não poderia ser a opção 3, porque está na mesma posição, e a opção 4 seria a simetria de rotação, quando ela modifica de lugar 90 graus, e na 1 também seria rotação, quando ela gira 180 graus. Na terceira opção, seria então aqui só pode ser a segunda opção, tá? É a primeira e a quarta opção seria simetria de rotação, né? Onde nós temos aí ângulo de 180 e 90 graus. Aqui de translação, quando modifica a posição, mas não modifica a figura em si, a forma da figura. Então, a de reflexão ou axial, que a gente chama, é a número 2, tá? Espero que tenha ido bem. Qualquer dúvida, só colocar aí na plataforma, me chamar no direct, como vocês já sabem. Bons estudos, se cuidem!